desestabilizaram. Por uns anos eu fiz as metas e não cumpri nada das metas. Precisa fazer o que precisa ser feito e a gente precisa concluir o que a gente começou. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Olá, feliz 2025. Eu acho que esse é o primeiro ano que eu não estou errando a troca de ano, colocando, escrevendo tudo 2024 e falando tudo 2024. Anotando 2025, estou falando 2025. Começo de ano é sempre um período muito gostoso, eu acho que para a maioria das pessoas. E eu tenho, nessa temporada, refletido sobre algumas coisas. Hoje eu me lembrei desse verso de Provérbios 16:9, que fala sobre o normal da gente criar planos e a gente deve sonhar com os nossos planos, ter sonhos, metas, mas quem faz com que eles sejam real ou não é o Senhor. É óbvio que existe da nossa parte o trabalhar, que não existe obras sem o trabalho por trás. Mas eu também acredito que existem coisas que a gente pode buscar e aquilo não é pra gente. E a gente acaba perdendo tempo da nossa vida, que é tão precioso, correndo atrás do rabo. E por que eu falo isso? Isso vem muito vinculado com os últimos meses, e os últimos meses foram intensos no sentido de foram muito bons e foram cheios de coisas que me desestabilizaram. Por exemplo, o meu pé, que sigo com o pé com a bota. E essas coisas que acontecem na vida da gente, elas fazem com que você recalcule a rota. E às vezes você sente que algo tá indo no caminho certo, tá dando muito certo e do nada as coisas dão errado. E não há quem faça na terra que elas deem certo, somente o Senhor. Faz muitos anos que eu não faço metas, assim, eu fui a pessoa que sempre fez as metas certinhos e tudo mais, foquei nas metas. Outros anos eu fiz as metas e não cumpri nada das metas. Um ano Deus falou comigo justamente nesse mesmo texto sobre
a gente tem que aprender a confiar nele também. A gente tem que aprender a buscar nele também o que ele sonha pra gente. Porque se existe um sonho que ele vai dar certo, que ele vai se cumprir, é os sonhos que o Senhor sonha pra gente. E isso não quer dizer que os sonhos que a gente tem não faz parte também dos sonhos dele. Alguns sim, outros não. E eu acho que esse é o principal motivo da gente buscar no Senhor primeiro antes de fazer grandes planos. Antes de sonhar com coisas que a gente pode até ser levado na frustração, porque é uma coisa vã, sem frutos e que não vai florescer. Começo esse vídeo te encorajando a isso, a buscar mais no Senhor sobre os sonhos, os planos que você tem nesse ano. E depois de muitos anos, eu decidi que eu iria neste ano fazer algumas metinhas. Não que eu nunca não tive metas nos últimos anos, eu tive. Só que eu acho que eu fui de uma forma muito mais. Eu sei o que eu preciso fazer, é isso que eu quero e beleza. Não vou me forçar tanto. Só que nesse ano eu senti que eu precisava de algo mais visual. E aí a gente vem da onda dos vision boarding, e que nada mais é do que um quadro de visualizações, e falando muito disso na internet e tudo mais, e eu sou uma pessoa muito visual. E aí eu senti a vontade de fazer, e até fiz pra mim. Não vou mostrar porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, apesar de que não tem nada demais aqui, mas enfim, são planos meus e compartilhar durante o ano e enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu precisava de algo mais visual e eu fiz. E aí isso é interessante porque e aí a gente entra que muitas pessoas falam: "Ah, você precisa desses quadros de visualizações, porque a lei da atração, você vai atrair isso para sua vida e não sei o quê". E eu acho que eu acredito muito mais no poder da oração, de você fazer esses quadros de visualizações e você orar a respeito dessas coisas que você quer. Porque eu tenho certeza de que se é algo que o Senhor sonha com você, elas já estão feitas. E ainda sejam coisas simples, coisas bobas. Eu tenho muita coisa aqui que são coisas simples de se resolver, mas eu queria me propor a tê-las muito visíveis e claras durante o meu ano. Esse quadro de visualizações que eu fiz, para que eu olhe e me lembre do que eu quero orar e do que eu quero fazer durante esse ano, para que eu entregue mais para o Senhor do que só comigo, porque muitas das coisas a gente fica com 100% da coisa na mão e é por isso que ela não dá certo. Se a gente entrega a porção que Deus faz e a gente segura aquela que a gente precisa fazer e trabalha nela, eu acho que dificilmente as coisas dariam errado. Que isso tudo vem de um sentimento que eu tive para fazer esse quadro de orações, do sentimento que fiquei rodando em círculos o ano passado. Deus falou muito comigo a respeito disso, sobre começar e terminar as coisas, porque a gente começa muito as coisas na empolgação dos anos novos, dos começos de meses, das segundas-feiras, e a gente acaba nunca terminando essas coisas. Fica um monte de coisas começadas e poucas finalizadas. E eu acho que essa reflexão veio muito porque a gente está no nosso grupo de devocional estudando Gênesis, e a gente vê em Gênesis 1 muito disso, de que o Senhor, ele completou a obra que ele precisava completar. E aí ele descansou. E aí a gente traz à memória esse sentido não só do você faz aquilo que precisa ser feito e ele vai ser bom. E quando você conclui esse trabalho, você descansa. Você tem que fazer essas duas coisas. E Deus trouxe muito isso no nosso coração, nesse tempo de a gente precisa fazer o que precisa ser feito e a gente precisa concluir o que a gente começou. Como a gente quer ver frutos das coisas se a gente só começa as coisas e nunca finaliza. E aí a gente sempre tem aquela sensação de que as coisas não estão dando certo. E muito das vezes das coisas que não dão certo é culpa nossa mesmo, porque a gente não dedica o que a gente precisa dedicar para aquilo. A gente não conclui as coisas, a gente não coloca toda a nossa energia nas coisas que a gente está fazendo.
A gente sempre acaba fazendo as coisas nas coxas, meia boca, e espera grandes coisas delas. Então, assim, eu acho que esse ano é justamente esse tempo. Primeiro que eu tenho a sensação de que é um ano, vamos dizer, sabático, no sentido de que a gente busca aqui em casa, pelo menos, mais tranquilidade, não tá tão movimentado, poucas viagens, passar mais tempo de qualidade construindo o que a gente quer pro futuro, porque o ano passado a gente, além das viagens que a gente fez, a gente se mudou, então assim, foi um ano bem, ano cheio de emoções, então esse ano a gente quer que ele seja mais tranquilo, sem grandes planos. O que acontece? Vamos ver aqui quais são os sonhos do Senhor pra gente nesse ano também. A gente tem planos, a gente sonha com eles, mas quem determina os passos do homem é o Senhor. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, a primeira delas era que eu tinha feito o vision boarding. A segunda era que eu quero focar nesse ano, como eu falei, finalizar as coisas que eu comecei e não terminei. O ano passado eu comecei várias coisas e fui deixando ela pelo caminho. E eu quero finalizar essas coisas. Eu tenho alguns cursos que eu quero finalizar. Eu tenho vários livros que eu comecei e não consegui terminar porque tô numa ressaca literária tremenda. E eu pretendo terminar esses livros. Eu quero finalizar o livro que eu tô escrevendo agora, que tá sendo, assim, um desafio para mim. Eu tenho tido altos e baixos nessa escrita, mas eu tenho aquele sentimento de que eu preciso finalizar isso, porque é assim que tem que ser. O primeiro manuscrito precisa ser feito e depois a gente vai aperfeiçoando ele. Agora falando sobre as expectativas, assim, um pouco sobre o que eu espero desse ano, além de que ele seja um ano cheio de alegria e cheio de tranquilidade, assim, quero viver um tempo mais tranquila, um tempo mais sabático. Estou fora das redes sociais e tenho estudado e pensado sobre quanto tempo eu vou ficar nessa temporada. A princípio, eu não iria fazer o sabático de janeiro esse ano, mas eu estava completamente equivocada, porque eu senti que eu deveria fazer. Então, assim, eu comecei acho que uma semaninha mais tarde, se não me engano, uma, duas. Mas eu estou há quase 2 semanas offline e tenho sentido de passar uma temporada longe. Primeiro porque eu sinto que eu consigo viver muito mais intencional. E segundo, porque a gente se compara demais. Eu me comparo demais com as coisas que estão acontecendo lá. E é desgastante. E sem contar que, assim, não sei até que ponto é interessante de compartilhar as coisas ao vivo, vamos se dizer. Ainda que eu nem publique muita coisa assim em tempo real. Mas eu não sei. Não sei também quanto eu quero compartilhar pra lá e eu não sei, eu sinto que o Instagram é um lugar que eu oscilo muito nele, entre o amor e o ódio. E enquanto que no YouTube é um lugar que eu gosto muito. Eu sinto que é um lugar que eu abro muito da minha vida, e isso é um ponto que eu tenho pensado muito sobre o que eu quero compartilhar, o que eu quero mostrar. O ano passado foi muito nesse sentido de transição. Não quero mais mostrar tanta coisa, não quero falar também sobre tantas coisas, mas eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito das memórias que eu guardo aqui e eu gosto de compartilhar, sabe? Um pouco que eu reflito sobre a vida e às vezes para uma pessoa pode ser nada e para outra pode ser muita coisa e eu acho que é daí que vem a graça da vida, porque existem muitas pessoas falando sobre muitas coisas e a gente vai criando afinidade com uma ou com a outra. E eu gosto desse espaço, eu gosto de compartilhar as coisas com vocês e de novo animada para estar aqui, para compartilhar e para mostrar um pouco do meu ordinário e das coisas que Deus tem feito, porque todo isso, essa construção desse lugar que vocês veem, desses 4 anos de canal, todas as coisas que eu realizei, assim, tem muito envolvido o amor e o cuidado do Senhor. Tem muito envolvido o trabalho duro que o meu marido tem nesse tempo, o trabalho duro que eu tenho aqui em casa. Então, assim,
a gente tá fazendo coisas o tempo inteiro e a gente sempre tem cuidado. E assim, eu acho que eu gosto muito mais de ver os conteúdos que eu tenho gravado e me recordar de tudo que Deus tem feito, porque é tudo sobre Ele. Não é sobre o que a gente faz, o que a gente trabalha, ou o que a gente tem, ou o que a gente deixa de ter. Mas é tudo sobre aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas. E se eu tenho boas recordações e bons vídeos e boas memórias e coisas, é porque o Senhor permitiu que isso fosse possível. E assim, tô animada, assim. Esse começo de ano foi um pouco conturbado, confesso. Assim, foi um começo de ano que eu estava emocionalmente bem instável e as questões com o meu pé também contribuiu bastante. Um ano também que eu quero começar a terapia e em breve, se Deus quiser, para contribuir com o que eu já tenho buscado no Senhor e buscar auxílio de outras formas. E eu acho que é isso, gente. Eu estou animada, espero que vocês tenham tido um bom começo de ano. A família estava aqui esse fim de ano, foi muito gostoso mesmo. Eu sinto que também foi uma temporada de aprender muitas coisas novas e ser moldada em outras. E foi um tempo muito bom. Eu tô animada para ver o que vai acontecer. Feito também, assim, um tempo de não só de oração com as coisas que eu sonho e que eu tenho vontade de fazer durante esse ano. E conforme elas forem acontecendo, vocês verão. Vai acontecer porque eu já estou no meu foco de declarações. Outra coisa que eu ia falar, que eu tenho feito declarações, porque a gente não tem ideia do poder que a nossa boca ela tem. E a gente às vezes declara muitas coisas ruins sobre nós mesmos em vez de estar declarando coisas boas a respeito de nós, de nossa vida, do nosso futuro. E eu tô justo lendo um livro da Joyce Meyer, que o livro chama Eu e Minha Boca Grande. E ele justamente fala sobre isso, que é melhor a gente falar coisas boas e ter pelo menos 50% de chance de que elas vão ser concretizadas e elas vão acontecer do que a gente falar coisas ruins, declarar coisas ruins e ter 100% das chances que ela vai ser ruim. Porque quando a gente declara coisas no mundo, o mundo espiritual também está aí acontecendo. E eu volto para Gênesis 1 que fala que o Senhor criou tudo com o falar. Ele falava e as coisas aconteciam. Então, nós como filhos e seres imagem e semelhança desse Deus, nós temos esse poder na fala. Então, a gente tem que começar a tomar muito mais cuidado com isso. E eu até encorajo vocês a prestarem atenção no que vocês falam, porque eu creio que isso faz muita diferença nas nossas vidas, nos nossos dias. E eu tenho tido esse tempo também intencional de declarar coisas. E finalizo esse vídeo declarando que nós teremos um ano maravilhoso, um ano cheio de tranquilidade, um ano cheio de alegria, a alegria que vem do Senhor. Que a gente realize sonhos e a gente tire metas do papel, não só por esperar que Deus faça a parte dele, mas que nós façamos a nossa parte. Eu declaro que nós faremos a nossa parte. E eu tenho fé e convicção que desse ano a gente vai estar cheio de boas novas para falar sobre o ano de 2025. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, um pouquinho das minhas reflexões de começo de ano. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante para alguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!